Bom, eu queria perguntar para a Amanda, porque no bloco anterior a gente terminou falando, melhor dizendo, sobre o medo nas várias instâncias, sobre as fobias, né? E aí, na sua ficha, aqui na minha ficha está escrito que você já teve síndrome do pânico. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. A minha questão foi mais familiar, porque meu pai era viciado. Eu tinha 7, 8, 9 anos de idade. Então se desenvolveu em mim por causa da violência dentro de casa, doméstica. Meu pai, quando ele bebia, ele ficava muito agressivo. E ele usava, vou usar melhor o termo, os demônios atuavam na vida dele. E ele usava de torturas psicológicas, né? Então, eu desenvolveu em mim a síndrome do pânico. Eu tinha medos, pavor. O primeiro pavor que eu peguei, o medo, foi do meu próprio pai. A primeira figura humana, de ser humano, que eu tinha pavor era do meu pai. Então eu tinha medo, fobia, calafrio, enjoos, náuseas, se eu estivesse na frente de qualquer uma pessoa. Para ir para a escola, no ensino fundamental, a minha mãe tinha que ir comigo para a sala, sentava no fundo da sala. E você estava com 8, 9, por aí? 8, 9 anos de idade, era desse jeito. Eu não ia para o banheiro sozinha. Se eu estivesse em público, era um problema muito sério. Eu tive que tomar Gardenal durante 3 anos a 3 anos e meio da minha vida, um controlador para o sistema nervoso. Eu tremia muito, eu tinha crise de ficar tremendo, não chegava a ser uma convulsão, mas eu tremia muito de medo, chegava a ser um terror. E, doutora, esse medo não foi bom para a minha vida. Durante um bom tempo da minha vida, eu me tratei com um neurologista e eu fui encaminhada para a parte psiquiatra, né? Se eu estiver errada, a doutora me corrige. E muito tempo, muito tratamento, uma mãe, uma amiga para trabalhar na minha mente, porque para mim encarar as situações, provas, encarar a primeira pessoa que eu tinha pânico era o meu pai. Então estava perto de mim. Quando começou o meu ministério, Deus colocou um ministério nas minhas mãos. O primeiro CD, eu já comecei a desenvolver esse crescente de desenvoltura, desse medo sair, porque eu já comecei a trabalhar na igreja já muito nova. Eu dirigi coral jovens, né? O coronel aqui, a prática dele, o dom dele na igreja é esse. Então, foi desenvolvendo em mim uma liberdade, uma segurança. Porque a primeira segurança que eu aprendi a ter, pastor, é comigo mesmo. Estar segura quando falar, quando entrar, quando sair. Ter segurança. Porque confiando em mim, eu passei a confiar no Senhor. Confiar que Deus estava cuidando de mim, de que Deus estava no controle. E foi muito complicado isso, porque aí eu passei a lidar não com 100 pessoas, mas com 500, com 600, com 2.000, com 5.000 pessoas. E enfrentar elas de frente e sem medo, com ousadia. E eu queria perguntar, então, de repente, o tenente coronel pode falar, a doutora também pode falar, o que pode causar o medo, né? Além de uma violência doméstica, por exemplo, pode gerar medo, porque cada pessoa reage de uma forma diante de uma situação, como a Amanda disse, relacionou. O que mais pode causar? Por exemplo, as fobias, né? Que são medos, as fobias são medos exagerados, ou medos incoerentes? O que seriam as fobias e os pânicos? Tá, pastor, só um minutinho. Antes de colocar a questão das fobias e até da síndrome, eu queria até deixar claro, né, para os nossos irmãos e as pessoas que estão nos assistindo, que todos nós temos medo, tá? Existe uma inverdade quando se coloca que nós não podemos sentir medo. Só o fato de colocar isso, as pessoas já começam a sofrer, a adoecer. Eu queria pedir uma pausa na sua fala, porque nós estamos com uma telespectadora ao vivo, e aí a nossa prioridade vai ser atender a nossa telespectadora. Alô, Eva, bom dia. Bom dia, pastor. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. A senhora está falando de Contagem? Sim. Sim, a senhora está nos acompanhando desde o primeiro bloco? Estou. E a senhora já teve medo, já sofreu por medo, ou algum familiar seu?
Não, eu na verdade não. Eu tenho, assim, uma preocupação na minha família é sobre medo de avião, por exemplo. Né? O meu marido, ele tem hoje 60 anos. E ele sempre teve horror, pânico de avião. Né? Eu trabalhava em banco, ele chegou assim várias vezes a ter que quase pedir demissão do trabalho, porque para não viajar. Isso atrapalhou muito a vida dele, assim, ele chegou a sair de banco, não aposentou em banco, pelo medo de avião, porque tinha que viajar. E hoje, assim, eu tenho um filho de 26 anos, o mais velho também de 30 e poucos anos, que não é filho biológico, e os dois também estão com o mesmo problema com medo de avião. Eu não sei se foi de tanto assistir, né, o pai nessa situação, eu queria, assim, só um comentário sobre isso. Tá bom, a gente vai falar sobre o seu assunto, a gente queria já agradecer a sua participação desde já, a sua audiência, viu? Ok, agradeço. Um grande abraço. Bom dia para vocês. Obrigado. Eu acho que a pergunta dela encaixa naquilo que a senhora já estava falando, tem dois né? pontos aí, né? Primeiro que nós colocamos medo de avião, mas não é do avião, né? O medo é da sensação que o avião proporciona. É a possibilidade da queda, né? Então isso provoca o medo. De novo, eu afirmo, esse medo é saudável, porque existe, sim, a possibilidade do avião cair, né? Então, eu tenho que estar ali... Mas então a pessoa não vai andar de avião mais? Não, porque olha só, pastor, o não ter medo... O avião, quando você está lá em cima, aquele trem começa a entrar em turbulência, você pede perdão até pelos pecados que você não cometeu. Até ateu acredita em Deus nessa hora. É nessa hora que o ateu acredita. Mas olha só, nós temos que entender que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é o enfrentamento desse medo. O pastor sabe disso. Quando ele está de frente de uma situação, a sensação, ele pode me confirmar, o corpo dele todo reage, né, com essa sensação desse sentimento. Agora, ele enfrenta, né? Então a coragem está aí. Então a coragem não é ausência de medo. Nós precisamos do medo, a gente precisa entender isso. A pastora, quando ela sentia medo do pai, estava coerente. Tem que sentir mesmo. Não do pai, da figura paterna, mas daquele homem que era violento. Né? Por quê? Porque nesse momento ela se resguardava. Né? Então, assim, tem essa necessidade, tá? A outro ponto que a Eva falou é da contaminação, né? Existe sim. Por exemplo, eu tenho uma irmã, que ela até falou comigo que não era para citar ela aqui não, mas e a senhora vai desobedecê-la. A senhora vai desobedecê-la, claro, ela não tem medo da irmã. Mas eu avisei, eu falei, eu vou falar de você lá. Não tem medo da irmã, vai falar da irmã. Ela tem uma fobia, né, de lagarta, né? Então, assim, os filhos, na convivência ali, eles contaminam, sim, né? Talvez não por lagarta, mas por outros insetos, né? Por alguma situação. Existe uma contaminação. Então, a fobia é o medo descontrolado? A fobia, geralmente, ela está ligada a traumas, né? A traumas infantis. Então, é muito interessante isso, porque a palavra é muito clara, né? Paulo dizia assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, hoje eu sou homem, né? Então, os traumas infantis é a visão adulta de uma situação enquanto criança, né? Então, quando esse adulto, ele começa a olhar o cachorro, por exemplo, de uma forma adulta, né? Ele trabalha essa fobia. Né? Pastor, porque para a criança aquele cachorro é um cachorrão. Aliás, né? Vale abrir um parênteses aqui, gente, porque muitos pais, eles, ou involuntariamente talvez, mas muitas vezes voluntariamente, eles colocam fobias, medos nos filhos, porque diz assim, você ficar lá no portão, o homem doido vai te pegar, viu? Aí o menino cresce aquela ideia do homem doido, né? Aí é o homem do saco. É o homem do saco. Se você fizer isso, aí o bicho vai te pegar. Se você não dormir rápido, o bicho vai aparecer à noite para você. Esses são pais perversos, são pais terríveis, né? A polícia vai te pegar, vai te prender. A polícia vai te pegar. Se você fizer isso, se você não obedecer o papai e a mamãe, eu vou chamar a polícia para você, coitado. Aí o menino depois cresce traumatizado, não pode ver polícia que, né? A minha mãe, porque eu via minha mãe sofrer muito com meu pai. Questão de casamento, ele quebrava o gargalo da cachaça e passava no pescoço dela, ameaçava cortar. Você não duvida que eu corto teu gogó com faca? Com que ele tivesse, pegava o pescoço dela assim, para dar tipo assim, uma gravatada. Então eu cresci, a figura de um homem para mim era que o homem era violento. O homem era violento, o homem só para ter o prazer do sexo, para casar. Não,
Eu cresci com isso na minha mente. Então, eu aos 31 anos de idade, eu não queria casar. Eu não tinha esse desejo, esse sonho de casar, porque para mim era traumatizante. Porque meu pai, ele esfregou a minha cabeça na urina dele na cama. Então, para mim, todo homem não tinha sentimento, homem era ruim, sabe? Então, quando eu tinha 31 anos, se perguntasse para mim qual é o seu sonho, o meu sonho é ter a minha profissão, mas casar não. Então, tem muitas, até mulheres, pastor, que não querem casar, digam, eu vou viver minha vida profissional. Amanda, eu vou te pedir uma vírgula aqui, nós temos outra participação, um interurbano também, vamos falar com o nosso telespectador, Pastor Luiz, não é isso? Isso. Bom dia, tudo bem com o senhor? A paz do Senhor. A paz, amado. O senhor está falando de Passos, Minas Gerais. Positivo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, amado. E como é que está chegando a Rede Super aí em Passos? Eu pego ela via satélite, né, para um receptor digital. Ah, bacana. Então o senhor está vendo a gente assim, com a cara limpinha, né? Com a cara limpinha, lindão. Beleza. O senhor está acompanhando e o que o senhor tem a dizer sobre o medo? O senhor já sofreu com medo? Meu amado, eu sou pastor e capelão. E eu trabalho muito em hospitais e eu convivo diariamente com o medo da morte. Pessoas que, diante de situações difíceis, da morte iminente, tem gerado medo nelas e pânico em outras pessoas. Inclusive pessoas que passaram por situações críticas, hoje totalmente saudáveis, entra num processo tão difícil que tem medo de tudo. Quando fica sabendo de alguém que tem alguma doença, alguma coisa, se fecham de tal forma que não conseguem ter uma vida plena, porque a morte, para ela, está batendo a porta a todo tempo. Então, um resfriado já pensa naquela gripe aviária, já pensa em outras coisas. No último estágio, né? No último estágio, exatamente. É o que tem acontecido. E eu, como capelão, tenho feito um trabalho nesse sentido, colocando a nossa segurança aqui em Deus, né? Sim. A nossa garantia que é o Pai. Mas desenvolve-se um medo muito grande, principalmente na área de oncologia, onde eu tenho feito um trabalho específico. Se alguém da família tem câncer, então os demais da família ali já ficam preocupados. É algo genético. Todo mundo começa a fazer exame para ver se tem, né? Exatamente. Então, é um medo que muitas vezes paralisa as pessoas e tiram literalmente o prazer de viver. Amém. Maravilha. Boa contribuição, Pastor Luiz. Nós queremos te agradecer. Um abraço ao irmão, a todos que nos assistem em Passos, né, também, essa cidade bacana de Minas. Um grande abraço para o senhor, viu? Um abraço, amado. Que Deus abençoe e continue cada vez mais capacitando-nos e trazendo refrigério para a alma das pessoas. Amém. Fique em paz, amado. Amém. Bom, mas aí, daqui a pouco... Uma pergunta para Amanda. Para Amanda, sim. Amanda, eu queria te perguntar se você, depois de todas essas experiências que você teve, essa experiência negativa, isso, como que foi? Você, Deus te curou? Foi através de um psicólogo? De uma experiência diretamente com Deus? Como que foi isso? Como que foi? Eu tive, claro, em primeiro lugar, Deus. Sim. Mas eu tive ajuda de médicos. Sim. Eu tive ajuda de psicólogos. Eu me tratei. Mas tive uma mãe muito amiga. E a parte espiritual, sem dúvida, é algo muito importante. Porque conforme eu parei até com 3 anos, porque o médico disse que não tinha cura, pastor. Não tinha cura. Então a minha mãe, por fé, eu não digo que você tem que fazer isso, viu? Continuei me tratando com um neurologista, mas não de tomar o Gardenal. Continuei com outros tipos de medicação, porque aquela medicação era muito forte. Mas os psicólogos me acompanhavam, o neurologista me acompanhava. Então é um pacote. Agora, aquilo que o médico não pode fazer, é Deus que vai fazer. Aliás, vale dizer isso, né? A questão espiritual é fundamental. Deus pode curar, Deus pode mudar a situação de qualquer pessoa. Mas muitas vezes os cristãos têm preconceitos em relação ao tratamento médico, né? E a gente não pode... A ciência existe porque Deus deixou a ciência existir, né? O medicamento existe porque Deus deu conhecimento ao homem para que ele possa cuidar do ser humano, né?
Então, nós não podemos ter preconceito. Se há necessidade de tomar um medicamento, tem que tomar. Agora, não quer dizer que vai ser para a vida toda, né? Então, nós também não podemos ser irresponsáveis e dizer, não toma. Deus, ele vai fazer o que ele quer fazer do jeito que ele quiser fazer. Nós não estamos dizendo que Deus não vai fazer ou que você, porque Deus vai fazer, você tem que ser irresponsável. Não é isso.